todos os que trabalham têm direito a desfrutar das coisas boas da vida. Essa frase poderia ser atribuída a qualquer deputado brasileiro na disputa pelo fim da escala 6x1, mas é de um discurso do líder revolucionário russo Vladimir Lenin. Olá, eu me chamo Douglas Félix e hoje eu quero falar sobre o fim da escala 6x1. É totalmente comum, de 4 em 4 anos, no ano eleitoral, surgirem pautas populistas, pautas que a população vê com bons olhos e o deputado vê como urgência para ganhar voto. A gente vê exemplo da taxa das blusinhas, que foi implementada e agora é revogada pelo governo Lula. E isso não é só de direita ou esquerda. Ano eleitoral é ano de agradar o eleitor. Sempre foi assim. Mas qual é o problema disso? O problema é que nós elegemos representantes, ou deveríamos eleger representantes para tomar decisões difíceis por nós. Recentemente foi votado em 2 turnos na Câmara dos Deputados o fim da escala 6x1. No papel é tudo lindo, tá? O trabalhador vai ter mais tempo com a sua família, tempo para descansar. E nessa escala 5x2, além de melhorar a vida das famílias, os trabalhadores e trabalhadoras terão tempo, inclusive, para terem mais filho, portanto, fazerem seu sexo em paz e com mais tranquilidade. Olha, antes de começar, eu quero dizer que, como quase todos os brasileiros, eu já trabalhei na escala 6x1, hoje não trabalho mais. Foi um momento muito difícil para mim, era uma rotina muito difícil, que além de todos aqueles dias, eu trabalhava aos domingos, folgava às segundas, era um domingo do mês. Além de tudo isso, eu tinha a distância do trabalho, que eu trabalhava a 1h30 da minha residência. E veja, essa é a minha experiência, mas parece um pouco a experiência de vários trabalhadores no Brasil, onde você trabalha muito e trabalha longe, então tem todo o tempo no transporte público. E eu me recordo que quando eu tive uma oportunidade de mudar daquela rotina, mesmo para ganhar menos, eu não pensei 2 vezes. Mas nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Não é para todas as pessoas que esse convite chega. Eu trago essa minha experiência para dizer que o trabalhador brasileiro ele precisa de cuidado. Ele precisa ser olhado com carinho. Mas a impressão que eu tenho com essa PEC é que o Congresso prefere ir pelo caminho mais fácil. A própria autora da PEC, ela já disse uma oportunidade de não ter tido nenhum estudo de impacto. Veja, 71% do trabalhador é a favor do fim da escala 6x1. O trabalhador brasileiro ele precisa de cuidado, ele está cansado. E muito além do trabalho, como eu contei da minha rotina, tem o transporte público, porque eles moram longe da residência, tem todo o cansaço com toda aquela rotina que vai escalonando e a necessidade que muitos têm de complementar a renda. Seja fazendo um bolo de pote, seja fazendo um Uber, um iFood. A verdade e a impressão que eu tenho é que, ao invés de ser um tempo para descansar, o governo está dando um tempo a mais para essa pessoa complementar a renda. E é aí que eu acho que está o problema da PEC. O problema não é trabalhar muito, ou só trabalhar muito. O problema é trabalhar muito e ganhar pouco. Esse sempre foi o lema do brasileiro, trabalhar muito e ganhar pouco. Por que esse mesmo Congresso não aproveitou os últimos 3 anos para falar sobre a tributação na folha salarial? Afinal, você colocar um imposto numa folha de salário, imposto em cima do salário do trabalhador, não me parece do ponto de vista econômico, muito inteligente. Se você tira essa tributação que pode gerar em média de 37% a 42%, se você tira essa tributação, você consegue dar um aumento real. Mas tem aquele papo de que, mas o empregador não vai dar um aumento real, ele vai colocar todo o lucro no bolso. E veja, esse discurso ele vem de uma lógica de nós contra eles, uma briga de classes, que já passou. Hoje os dados mostram que o perfil do empregador brasileiro é de pequenas e médias empresas, é de empresas familiares, muitas vezes que o marido e a esposa, os filhos participam também daquele comércio.
Você não está falando de grandes empresas, isso é minoria, de multinacionais, isso é minoria no Brasil. A maioria do empregador brasileiro é pequena e média empresa. Um outro ponto que eu acho que não está sendo debatido nessa questão é sobre a eficiência que o empregador vai procurar a partir do momento que ele tem menos tempo com o empregado. Veja, você já deve ter visto em algumas lanchonetes, por exemplo, aquele caixa automático onde você faz o seu pedido. Olha, o que é aquilo ali se não é um empregador tentando ser um pouco mais eficiente e contratando para as vagas em que ele não pode substituir? Será que não vai haver uma substituição, como houve, por exemplo, em muitas portarias, com a portaria eletrônica? E aí a gente faz o quê? A verdade é que no país que a gente vive, com as coisas da forma como estão postas, todas as pessoas buscam eficiência. O trabalhador, ele busca eficiência porque ele ganha pouco, ele tem pouco tempo, então ele tem que ser eficiente com aquilo que ele tem. O empregador, ele busca eficiência porque ele tá carregado de impostos, o dinheiro no Brasil é caro, o juro é alto, então ele também está procurando eficiência. Acho que a única pessoa o único ente que não busca eficiência no Brasil é o governo, que segue gastando e gastando e gastando. E entra governo, sai governo, a gente vê notícias sobre cartão corporativo e coisas assim. E por fim, eu queria contar uma história de uma outra norma que foi implementada com pouco estudo de impacto, né? E acabou gerando um fato diferente daquele previsto anteriormente. Em 2009, o número de mortes no trânsito ele era muito alto. Eram dados alarmantes na primeira década do século XXI. Então, o governo começou a impor resoluções que fizessem com que o veículo ficasse mais seguro, né? Daí houveram resoluções implementando o uso obrigatório, com prazo a ser estipulado, é claro, do airbag, do ABS, né? E a gente vê que a partir de 2014 os carros já deveriam ter airbag e ABS de fábrica. Esse era o plano inicial. O que aconteceu na prática foi que essas obrigações, somadas a outras políticas, como o fim do IPI reduzido à época, foi fazendo com que o custo do veículo fosse aumentando. O Gol G4, o Uno Mille, eles já não tinham plataforma que sustentasse aquelas obrigações tendo que ser renovadas. Isso fez com que encarecesse, né, o custo do veículo. O que aconteceu depois disso foi que o trabalhador que não é bem atendido no transporte público, que passa horas no transporte, indo de casa para o trabalho, ele precisava de uma alternativa. E o carro já estava caro. O que aconteceu? Ele foi para a moto. E o que acontece com o número de acidentes, de morte no trânsito? É isso mesmo. Ele cresce muito mais do que o previsto anteriormente. Bom, se esse vídeo chegou a você, eu quero continuar esse debate nos comentários. Eu quero saber se você é um empregado que passa essa dificuldade que é a escala 6x1, que você vive cansado, que você trabalha longe da sua residência. Se você é um empregador que também tem toda a dificuldade com a folha, com o custo Brasil, né? Se você já viveu essa rotina, conta nos comentários. E vamos continuar esse debate aí, né? Se esse vídeo de alguma forma acrescentou alguma coisa a você, considere se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Obrigado!